pessoal, tudo bem? Tudo bem, jovens? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu estou bem, vocês estão bem também? Bora! Esse ele tá animado hoje. E aí, pessoal, vocês estão gostando do café com leite? Tá dando pra dar aquela revisada boa antes do Enem? Jovem, já pedi pra vocês pegar esse vídeo, mandar pro coleguinha, mandar pro amigo, ajuda a galera, meu irmão. Exatamente, pessoal. Pô, a gente tá aqui se esforçando, né? Se esforça aí um pouquinho também. E aí, Gabi, vamos lá, tema de hoje. Isaac, hoje a gente vai fazer sobre capitalismo. As fases do capitalismo, Exatamente. todas as fases, da primeira fase até o capitalismo de hoje em dia, você aí que é comunista, não se preocupe, nós vamos falar disso aí também, tá bom? Beleza, Show? pessoal? Então, vamos lá, Isaac. Como é que começa essa história? Vamos lá, olha só, quando a gente fala de fase do capitalismo, primeiramente a gente tem que entender o que é o capitalismo. Basicamente, o capitalismo é um regime que busca a acumulação de capital, ou principalmente a circulação do capital. Ele tem como interesse final o capital, certo? Então, quando a gente pensa nisso, a primeira forma de acumulação de capital, essa acumulação primária, a gente tem ali no chamado mercantilismo, que tinha basicamente três princípios. Você tinha um metalismo, que é a valorização de metais preciosos, ouro, prata, né? Aí você tem, por exemplo, além do metalismo, você tem o protecionismo, que são os estados nacionais modernos, que nós já falamos lá no... Pega o nosso vídeo sobre poder político de Estado, nós falamos já sobre isso, né, Gabi? Exatamente, essa ligação entre economia e o poder estatal. Perfeitamente. Então, o protecionismo é quando o Estado resolve proteger a economia, botando mais impostos, para que quando alguém vier trazer um produto de fora para dentro, esse produto não consiga competir com a mesma facilidade com o produto interno, certo? Os monopólios estatais, né, Isaac? Perfeitamente. Além disso, você também tem ali, além do protecionismo, e do metalismo, você tem os estímulos às manufaturas. Professor, o que é manufatura? Manufaturas são produtos bem elaborados, né? Exatamente, produtos produzidos. É aquele que passou por algum processo de produção. Exatamente, ele não é um produto propriamente tirado da Eu tirei natureza. a madeira e levei pra lá, entendeu? É um produto produzido. É um produto trabalhado, né? Isso. Então esses produtos trabalhados, eles são mais caros. E como eles são mais caros, eles rendem muito mais. Ou seja, se eu quero que o meu país ganhe mais dinheiro, seja um país mais forte, um país economicamente mais poderoso, eu preciso de ter mais produtos manufaturados. Agora, para poder estimular as manufaturas, é preciso que o que leva a fazer a manufatura seja barato, né? Que é a matéria-prima. Por isso que durante o mercantilismo você vai ter um processo chamado de colonialismo. Ou seja, os países do mundo europeu, principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, eles vão até a América para poder colonizar algumas regiões e tirar deles as matérias-primas necessárias para fazer suas manufaturas. Então essa primeira forma eu chamo de mercantilismo, tá? É também interessante ver, pessoal, que o Estado, nesse momento, ele centraliza essas decisões econômicas, certo? Ele protege os seus nacionais que produzem as manufaturas. Então, para quem estava, por exemplo, no caso, burguesia, etc., era interessante essa atuação do Estado e para o Estado também, beleza? Até que a gente tem uma ruptura mais adiante, mas a gente vai falar sobre isso. E as colônias, elas serviam não só como esse ambiente repleto de matérias-primas em que eu poderia só extrair e trazer para a minha metrópole, mas também futuramente elas vão ter uma população que vai consumir os produtos que eu estou produzindo. Então ela tem um duplo ganho ali, por isso que era tão disputado colônia nesse período. Perfeitamente. Então é bom você ficar ligado que basicamente quando a gente fala de mercantilismo, nós estamos falando propriamente do surgimento dele no século XV e XVI, né? Então com as grandes navegações. As grandes navegações, inclusive, se você for pensar na perspectiva geográfica, é inclusive uma das primeiras formas de globalização no mundo, né, Gabi? Justamente, a padronização de certos comportamentos, a difusão, por exemplo, do padrão europeu, católico, nas Américas, é um tipo de globalização que você pode considerar, pessoal. A forma de consumo, a forma de viver que vem nessa exportação da metrópole para a colônia, que a gente fala que é uma das primeiras fases da globalização, em que a gente começa a ter um padrão perfeitamente. De comportamento, certo? A influência cada vez maior do europeu, do eurocentrismo ao redor do mundo. Perfeito? Então, se você está ligado, a gente está então ainda na Era Moderna, né? É bom lembrar que a história divide em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós estamos na Era Moderna e na Era Moderna nós temos então o surgimento dessa primeira forma de capitalismo, né? A primeira fase do capitalismo ficou ok para você aí? Acho que ficou, né, Gabi? Acumulação de capital. Acumulação de capital, beleza? Então, metalismo, o que mais? Estímulo às manufaturas e o protecionismo. Esses três fatores são os fatores essenciais. Chega um momento que eles precisam usar esse capital para alguma coisa, né? Perfeitamente. E quando a gente lembra da nossa amiguinha Inglaterra, a nossa amiguinha Inglaterra, ela acumulou tanto capital, e ela acumulou capital com muita coisa, viu, gente? Ela acumulou capital só com coisa lícita. Venda de escravos,
Quem não ganha, né? Assalto a vários e vários navios que já vinham roubando os americanos, né? Os corsários, as atividades corsárias que os ingleses patrocinavam para poder acumular capital que o pessoal, também. como eles não participaram diretamente, né, daquelas expansões das grandes navegações, As Portugal, primeiras, Espanha, né, naquelas primeiras grandes navegações, eles pagaram uma galera para ir lá tomar o dinheiro deles. Aqui no Ceará a gente diz que eles pagaram os vetinhos do alto mar, né? Ai, meu Deus. Tudo bem? Então, ó, quando a gente fala disso, né, da venda de escravos, né, do processo de atividade corsária, né, da política de cercamento. O que é a política de cercamento? Basicamente é quando o Estado chega nos camponeses e pergunta cadê o papel da terra deles. O Estado já sabendo que eles não tinham o papel da terra, o Estado já sabia disso e fala, deixa, se você não tem o papel da terra, então a terra não é sua, logo eu posso tomar a terra de vocês. Então o Estado expropriou vários camponeses de suas terras para fazer a política de cercamento, para poder cercar essas terras, entregar essas terras a grupos, né, de latifundiários, né, a chamada gentry, né? Exatamente. Então essa galera vai ficando cada vez mais poderosa, né? Isso, e também levou esses camponeses que perdem as suas terras aí para as grandes cidades, né, pessoal? Lotando, principalmente Londres, Birmingham, Liverpool, todas essas cidades, elas ganham muitas pessoas. Cidades que a Gabi já visitou, né? Jared. Enfim, então como a gente estava dizendo, basicamente, né, essas regiões, né, vão viver ali esse político de cercamento e essas pessoas todas, elas vão ter que virar mão de obra barata nas cidades. Então é mais uma coisa que ajuda a Inglaterra, que já acumulou capital. Tem mão de obra em abundância. Tem uma paz interna, porque durante o século XVII a Inglaterra vai passar pelas revoluções inglesas. A burguesia está no poder com muita força na Inglaterra. Lembrar, né, pessoal, que a Inglaterra formou o Estado moderno muito antes que os próprios estados, né, europeus, os outros estados europeus, elas tinham estabilidade política que os estados europeus não tinham, certo? Isso. Então isso já é um fator contribuinte também para ela ser, né, a pioneira do que no processo de revolução industrial, né? Exatamente. Então é bom lembrar que a Inglaterra ela é pioneira na formação do Estado Nacional Moderno, além de ter também Portugal, Espanha, né? Então você também França, né? Então agora o fato da Inglaterra ter durante muito tempo um governo formado por burgueses ajuda muito, porque a teoria liberal, né? É bom lembrar que esse liberalismo, inclusive o liberalismo político com John Locke, ele já é algo que está sendo orquestrado ali depois, né, do processo de revoluções inglesas, né? Isso vai colaborar muito com essa ideia de liberdade, inclusive de comércio, né? Então isso vai ter muita força no século XVIII, quando finalmente a Inglaterra pega toda essa acumulação de capital dela, todas essas condições prévias para fazer a chamada Revolução Industrial, pessoal, que foi realmente, a palavra mesmo, a própria expressão, ela já diz, ela revolucionou o método produtivo internacional, foi uma coisa que nunca se tinha visto na história, realmente revolucionou o modo como a gente consome, o modo como a gente produz, os centros urbanos se modificaram, a forma de viver das pessoas se modificou, então foi realmente uma coisa muito diferente. E fala um pouquinho melhor do o que é exatamente a Revolução Basicamente, Industrial. quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente tem que perceber que é uma transição do processo de manufatura, ou seja, do fazer mais lento, né, do fazer com a mão, do artesanal, para o processo chamado de maquinofatura, que é uma produção em larga escala. Quando eu produzo em larga escala, o preço diminui ou aumenta, Gabi? O preço diminui. Porque se o preço diminui, a oferta de produtos. Perfeito. Se o preço diminui, então eu tenho mais ou menos pessoas podendo consumir? Mais pessoas podendo consumir. Então, produção em larga escala, o mercado consumidor aumentou. Eu tenho uma revolução industrial. E aí eu tenho então um processo chamado de êxodo rural, onde as pessoas vão sair do campo, né, e ir para as cidades, né? E aí você tem então essa revolução industrial mudando a perspectiva do que é o capitalismo. Então você entra para um capitalismo chamado de capitalismo industrial, né, não, Gabi? Exatamente, é um capitalismo, né, pessoal, que busca o lucro, que busca exatamente produzir a baixo custo para que eu tenha cada vez mais lucro, beleza? Perfeito, então o que acontece, então o capitalismo industrial ele vai integrar ainda mais outras regiões, né? Então você já tem ali outra fase do processo de globalização, né, que vai ficar ainda mais amplo já na terceira fase do capitalismo e na terceira fase, né, desse processo todo de globalização, né, que é um período chamado de capitalismo industrial. Né? Aliás, capitalismo industrial não, né? Ó, doido aqui. Capitalismo mercantil também não. Capitalismo mercantil, capitalismo industrial e finalmente capitalismo financeiro.
Finalmente, aí, ó, chegou na minha cabeça aqui, ó, capitalismo financeiro, que é esse capitalismo monopolista, caracterizado ali pelo avanço da Inglaterra agora de diversas formas, né, que a Inglaterra vai avançar, ela vai chegar agora num processo chamado de imperialismo em outras partes do mundo. Lembrando que a teoria imperialista a gente já comentou com vocês quando a gente falou sobre século XX, né? Pessoal, é importante lembrar também que essa Revolução Industrial inicia na Inglaterra, mas a pequenos passos ela também vai sendo feita em outros locais do planeta, certo? Outro, por exemplo, França, aquelas regiões dos estados germânicos também já vão fazendo um pouco, e isso vai mudando, modificando a forma como o resto do mundo vai produzindo e consumindo, porque a gente tem aquelas fases da globalização, como a gente falou para você, a globalização está muito atrelada a esses padrões de consumo, padrões de produção, então acaba isso se expandindo para a América, né, para os Estados Unidos também tendo umas modificações de sua forma produtiva, certo? A Ásia também tendo modificações, e quanto mais a Inglaterra se expande nesse processo que o Isaac está falando, do imperialismo, né, mais é modificada a forma de viver dessas pessoas, né? A Inglaterra se expande para regiões na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas, na África, enfim, ela tem ramificações em todo o mundo, por isso que ela, né, era a rainha dos mares, era a principal potência global da era vitoriana, né? Era vitoriana, justamente, no século XIX. Aí é bom lembrar para vocês também o seguinte, tá, moçada? Não é só a Inglaterra que vai viver a Revolução Industrial, não, né? Com o processo de avançar da Revolução Industrial, outros países também vão absorver esse processo, como é o caso da França, da Bélgica, da Alemanha. Então todos eles vão chegar em outras regiões do mundo. Inclusive vão chegar na África em busca de, vamos lembrar do imperialismo, né? O imperialismo ele é isso, ele é a expansão desses impérios, desses mercados e do próprio território europeu, beleza? Então, eu vou chegar por meio de quê? Eu vou chegar por meio de, atrás, né, na verdade, de mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor. E aí que tem até uma mudança de comportamento na Inglaterra, né, que antes não se preocupava muito com a questão do tráfico de escravos, e aí agora que ela precisava de um mercado agora vai pagar de boa, vai pagar de legal. Uma das teorias, né, de que ela realmente, por causa disso, porque ela precisava ter um mercado consumidor, e agora as pessoas precisam ser pagas pelo trabalho, né? Vale, Gabi, então quer dizer que a escravidão acabou pela bondade dos homens brancos, não? Pessoal, desconfie, certo? Desconfie, tá bom? Bote uma pulga atrás da orelha quando tiver essas palavrinhas juntas, né? Bondade do homem branco. Então, nada disso. Não teve, sinto informar. Foi por interesse econômico, eu preciso de um mercado consumidor. Político, né? Também, né? Porque ela começa a manipular as suas relações internacionais através da moeda de troca do tráfico. Então, foi realmente uma mudança de comportamento, né? Ela começa a pressionar os outros estados para acabarem com a escravidão. Enfim, é uma outra fase que a Inglaterra coloca aí no mundo. Fala mais um pouquinho, então, Isaac, do final do imperialismo. A gente tem ali esse imperialismo ele se expandindo com toda força. Inclusive, em 1885, você, né, vai desembocar na chamada Conferência de Berlim, quando eles vão decidir dividir os estados africanos, né? Então, quando os europeus resolvem dividir os estados africanos, é para também evitar uma futura guerra, que vai ser inevitável, vai acontecer essa futura guerra. A gente já falou, né, naquele videozinho sobre o século XX, né, pessoal? Uma das causas da Primeira Guerra foi justamente essa disputa que essas nações estavam tendo entre si por causa do aumento do seu poderio econômico e da expansão dos seus impérios pelo mundo. Então elas começam a divergir em vários assuntos, elas já não eram muito amigas, né? Então elas têm ainda outro motivo. Exatamente, e aí isso leva nesse processo que eu estava falando para vocês, né, do mundo começando a se globalizar, né? Então a Inglaterra, quando ela tem esses vários tentáculos dela por vários lugares, ela vai impondo, né, não só a Inglaterra como os países europeus, eles vão impondo o seu modo de vida, vão impondo a sua civilização e vão dizer que a civilização e o modo de vida deles são melhores do que os outros e que por isso os outros precisam ser civilizados tal como eles são, né? Então, nessa teoria toda, nesse aspecto, você tem ali uma política de diminuição da própria civilização africana, da própria civilização asiática, né? Enfim, e aí, por fim, a gente entra nessa fase última do capitalismo, que é essa fase que nós vivemos agora, que vai ser a fase muito mais tecnológica, chegando ali com o século XX, né? Essa quarta fase do capitalismo. Vamos lembrar aqui, capitalismo mercantil, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, e nós temos o atual capitalismo que é o informacional, tecnológico, né? Que é o que o Milton Santos chama da revolução técnico-científica e informacional.
né? Justamente, né, pessoal, o advento das tecnologias, dessa quarta revolução, ela traz modificações não só no processo produtivo, porque as revoluções industriais elas traziam modificações do padrão de produção. Essa quarta revolução ela traz isso, mas ela traz diretamente também na forma como as pessoas elas vão interagir, ela influi no espaço geográfico, como o Milton Santos diz, certo? Então, há uma modificação não só da inserção de tecnologias dentro do processo produtivo, mas na vida das pessoas diretamente, certo? Perfeito. Há uma revolução da comunicação, pessoal. Ao longo de todo esse processo que a gente está falando, a gente tinha comunicações muito lentas, exigiam um tempo muito devagar. Então, há uma aceleração do tempo. Então, hoje eu consigo mandar uma mensagem para alguém que está do outro lado do planeta. Lá nas grandes navegações, uma carta demorava 3, 4 meses para chegar. Então, há... na verdade, um espaço, um tempo muito relativizado, há uma diferença de espaço e tempo muito pequena. Perfeito. E aí, a gente chega nos dias de hoje, né? Quando a gente pensa no século XX, a gente pensa primeiramente esse mundo anterior à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial, que era um mundo de domínio europeu, né? Depois do domínio americano, você entra ali depois dos anos 50, né? No que a gente chama de bipolarização do mundo, né? Então, onde você tem ali a Guerra Fria, e quando acaba a Guerra Fria, você entra num mundo globalizado de fato, com essa globalização quase que plena, né? Mas só que é bom lembrar que eu globalizo a vontade de consumir, mas eu não globalizo o poder de consumo, a atenção para isso, tá certo? Enfim, aí chegamos no dia de hoje, chegamos nesse momento em que estamos aqui agora, Gabi. Gabi, acho que a gente conseguiu fazer um sobrevoo bacana aí, né? Pessoal, exatamente. A gente chegou nos dias de hoje, né, com essas cadeias globais de produção em que eu consigo produzir um produto passando por praticamente todo o planeta até chegar a você, consumidor, que gasta o seu dinheiro comprando esse produto. Inclusive, beleza? Falar em gastar, gaste seu like aqui, gaste seu internet, vai mandando aí, compartilhando com os amigos, né? Exatamente. Eu acho que foi... Por favor, viu, Gabi? Só te interrompendo pela última vez. Né? Por favor, acione o sininho, jovem, para tu saber quando a gente vai lançar vídeo. Assim que a gente lança o vídeo, chega aí no teu celular dizendo desse jeito: olha, Gabi Isaac está lá, café com leite está lá, e café com leite está aqui para você hoje e sempre. Não é não, Gabi? Perfeitamente, Isaac. Então, pessoal, muito obrigada aí de novo, certo? Deu para dar esse sobrevoo de novo aí pelas fases do capitalismo, da globalização. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer aflição, angústia, coloca aqui no comentário que a gente vai tentar te ajudar. Ou procura um psicólogo também. É o mais indicado, né? Porque a gente tá tão ruim quanto você. Show! Jovens, beijo, abraço, aperto de mão, beijo, mãe. Por favor, nos ajudem, like, compartilhamento. Tchau. Tchau.